Amados, a nossa lição de hoje, a lição 9, o ministério do pastor, é uma lição fácil. E é uma lição muito difícil de ser cumprida. Mas muito difícil mesmo. Então, antes de nós começarmos a falar a respeito do ministério do pastor, eu, como tive lendo a revista Todas, que a nossa revista era da Central Gospel, de vocês aqui é da CPAD, eu vou começar falando aqui a respeito da igreja. Porque nós precisamos, no primeiro momento, entender o que é a igreja e qual é o papel da igreja nos dias atuais. Ocorreram muitas transformações, porque nós hoje vivemos num mundo confuso. Em nenhuma época da história nós vimos a atual situação que nós estamos envolvidos aqui. Ou seja, nós vivemos um tempo de crises institucionais, nós temos uma crise séria em termos governamentais, nós vemos a violência aumentar de uma maneira impressionante. Nós vemos justamente o desemprego, nós vemos as ações sociais estarem cada vez mais perdidas e o ser humano já não sabe mais para onde vai. Então a igreja, ela além de tudo é um porto seguro mediante ao mundo conturbado. E vem acontecendo uma coisa nas igrejas em si que está previsto justamente por Cristo em Apocalipse. João escreveu, é justamente a igreja de Laodiceia, que ela não é quente e também não é fria, ela é morna. E é dito que eu te regurgitarei, ou seja, eu não a quero, eu a vomitarei, eu não te quero desta forma. E por que isso vem acontecendo à igreja? A pessoa aqui no púlpito, o púlpito aqui é um lugar quente, é um lugar de fogo. Aqui é um lugar de fogo. Só que acontece que o mundo lá fora é um mundo racional, é um mundo frio. Então muitas vezes as pessoas, elas ao mesmo tempo que estão aqui, estão com o pensamento lá no mundo. Ora, se você junta algo que é quente com alguma coisa que é fria, como é que você fica? Morno. Então é isso que nós temos que entender da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem que ser apartada do mundo, ela tem que ser o sal da terra. E infelizmente isto não está acontecendo em muitas igrejas. Como eu falei, a palavra de hoje é uma palavra simples de ser ministrada. É só pegar o Salmo 23 que nós vamos ver agora e nós veremos o que é um bom pastor. Mas acontece que nós temos que falar da situação atual, do que está acontecendo à nossa volta. E os problemas que hoje um pastor, ele passa, ele sofre, o que encerra este ministério. Porque, amados, no final dos tempos, cada um vai ser cobrado conforme a sua responsabilidade. E o mais cobrado será o pastor. Este será o mais cobrado. Porque ele tem o conhecimento da palavra, foi dado a ele um rebanho para ele conduzir, e a pergunta vai ser: o que você fez com o teu rebanho? E se a pessoa que está aqui está envolvida no mundo, se o mundo começa a invadir a igreja, o que acontece com a igreja? Fica morta. Bote água quente com água fria, fica uma água morna. E é esta posição que nós vamos ver aqui hoje. Todo o trabalho do pastor em tentar manter a igreja quente quando o mundo tem invadido a igreja. Amados, eu não sou contra, não sou a favor, muito pelo contrário, eu só fico com um pé atrás. Nós chegamos ao ponto de ter blocos de samba gospel. Amados, carnaval é coisa do mundo. Então, como é que eu vou misturar coisas do mundo com coisas da igreja? Ah, é estratégia de evangelização? Espera aí. Estratégia? Estratégia eu acho que está sendo uma desculpa que o inimigo está usando para estar invadindo a igreja e está contagiando a igreja.
E por aí nós temos muitas coisas acontecendo nesse sentido. Então a nossa igreja hoje ela tem muito mais do que simplesmente o âmbito espiritual. Então fica-nos a pergunta: qual é a missão da igreja como instituição terrena neste contexto social que nós temos aqui tão aflitivo? Em que as pessoas perdem emprego, em que as pessoas perdem parentes assassinados, em que as pessoas elas não podem sequer mais passear na rua. Por exemplo, eu e minha esposa, muitas vezes nós somos convidados para ir a aniversários de colega, a festividades, algumas coisas assim, às vezes na Barra da Tijuca. Eu moro em Praia de Pina. Então, de uma a duas, se eu for para a Barra, ou eu durmo por lá, ou então eu não vou. Porque não dá para vir da Barra da Tijuca para Praia de Pina 11 horas da noite, 10 horas da noite. É impossível isso acontecer hoje em dia. Então é isto que está ao nosso entorno. E a igreja tem por obrigação brigar contra tudo isto. Aí a igreja tomou a função não só espiritual, mas também daqui de pegar o quê? De orientar os seus membros. Por quê? Porque a igreja sempre esteve na contramão da história. Opa, como assim? Por quê? Porque não pode se excluir, não pode se misturar com as coisas do mundo. Não pode. Tem que ir contra. Opa, mas hoje é muito fácil. Hoje em cada esquina eu tenho uma loja vendendo Bíblia. É muito fácil eu pegar hoje um aparelhinho de som desses que vende na casa de vídeo, que aquilo é um terror para mim, porque os vizinhos todos compraram aquilo e final de semana põe na calçada dentro do som, sou obrigado a escutar pagode de funk o dia inteiro. Ao ponto que outro dia tive que ir lá na calçada e falar: chefe, dá para eu escutar meu pensamento dentro de casa? Mas está muito fácil. Mas Cristo não falou que seria fácil não. Cristo falou o quê? Que seria muito difícil, que nós iríamos sofrer por seguir. Então, se isso está acontecendo, nós temos que ver isso como o quê? Uma manobra do inimigo para poder contagiar a igreja. Porque esta facilidade está inchando a igreja e não fazendo com que ela cresça. Porque se você tem um culto da vitória, a igreja enche, todo mundo quer ter vitória. Agora, se você tem um culto de consagração, você tem um culto da palavra, você tem uma escola bíblica, aí não, a igreja esvazia. Um culto de oração, não, e nem pensar. Eu quero vitória. Agora, como ter vitória se a vitória vem pela fé? E a fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus. E o pior de tudo, aí começam os enganos. Se a sua bênção não chegou, é porque Deus a está preparando e virá uma coisa bem melhor. Tudo bem, Deus dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, com toda certeza. Só que as bênçãos estão todas prontas, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente e eterno. Nós é que temos que nos burilar, nós temos que nos moldar para podermos fazer jus a esta bênção. Muitas vêm pela graça, que é imerecida, mas normalmente o crente tem que passar pela prova para se moldar e fazer jus à bênção que é dele. Então vejam bem a complexidade que nós temos hoje em ter um ministério pastoral, em ser pastor, com tantas coisas fáceis, com tantas coisas dadas assim de mão beijada às pessoas, onde a prostituição, onde a bebida, onde as drogas têm levado as pessoas simplesmente ladeira abaixo. Eu fui o segundo dentro da comunidade do Parque União durante mais de um ano, e o que eu mais via lá era o seguinte, que os contraventores, os traficantes, aqueles garotos, o fuzil era maior do que eles. Minha esposa teve a oportunidade de ver lá e ficar apavorada com isso. Eles simplesmente eram filhos de crentes. E sabe por quê? Pela falta de foco do próprio crente, de não olhar a sua família, de não cuidar da sua família, de não olhar para os seus filhos. Cria um fanatismo religioso em que perde o foco da principal coisa que Deus nos deu, que é a família. Sem a família, a igreja não existe. E o que nós estamos vendo hoje aí?
Nós vemos hoje um ataque frontal à família e aos valores cristãos. E pior de tudo, tem muito crente que pega, liga a televisão e vê as novelas, depois fica na internet. Ah, que o capítulo de hoje teve isso. Ah, que heresia que se falou. Ah, porque foi aquilo. Amados, no momento em que você liga a televisão e permite que aquilo entre na sua casa, que os seus filhos vejam aquilo, você está dando legalidade ao inimigo para que ele coloque a mão na tua família. Porque este é o ensinamento que está vindo de lá. Então, estas facilidades do mundo, nós temos que tomar cuidado para não vir a contaminar a nossa casa e a nossa igreja. Outro dia, estava na televisão lá, passou um Rebelde ou uma outra coisa lá, uma novela dessas infantis lá, para crianças. Espírito de rebeldia. Pessoas em rebeldia contra o professor, em rebeldia contra os pais, em rebeldia contra a escola, em rebeldia contra o mundo. Duas meninas de 10, 11 anos se atracando no pátio da escola. Isso é exemplo? É isso que se traz para dentro de casa? É isso que a palavra diz, que o mundo não pode contaminar a igreja. E quem é a igreja de Cristo? Nós. Cada um de nós é uma igreja. Porque quando nós falamos arrebatamento da igreja, não vai sair daqui banco, não vai sair daqui microfone, não vai sair nada disso. Quem vai sair daqui somos nós. Nós somos a igreja. E isso nós temos que ter muito claro e conscientemente dentro de nós. Vejam bem, quando foi que Cristo falou pela primeira vez em Eclésia, a respeito de igreja? A Judéia era justamente dirigida por sacerdotes. Vocês vejam bem como é que o inimigo trabalha. 1000 anos depois, por assim dizer, 1000 anos não, 1000 anos é muita coisa. Um século mais ou menos, né? Neemias, depois de Neemias, o Império Persa ainda tomava conta. Só que eles eram espertos. O que eles faziam? Colocavam os sacerdotes no controle. Com isso, os sacerdotes eram responsáveis por recolher tributo, por fazer justiça, ou seja, então o sacerdote naquele momento ali, ele deixou de se entregar ao ministério espiritual. Ele passou a ser também o quê? Um político. Então ali ele já começou a se envolver com as coisas mundanas. E o povo em si também começou a se misturar. Por quê? Porque como os sacerdotes tinham autonomia e mexiam tanto na parte política quanto na parte espiritual, o que acontece? O poder corrompe, como disse Abraham Lincoln. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Então este é um ponto que começou a haver corrupção, o povo começou a se corromper. Os chamados herodianos eram mais um partido político do que praticamente uma seita religiosa. Então foi nesse cenário cultural que Cristo pela primeira vez falou em igreja. Por quê? Porque ele fala no meio da onde há necessidade. Deus não te dá o que você quer. Deus dá o que você necessita, pois ele sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, por quê? Porque Herodes, ele simplesmente distribuiu e deu para seu sobrinho a Cesareia, por isso Cesareia de Filipe. Ele interrogou os seus discípulos acerca do que os homens diziam dele, quem ele era. E lá em Mateus 16, os seus discípulos disseram que uns diziam que ele era João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Então lhe respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, de 13 a 17. Depois disso, Jesus ainda disse a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, Pétros, definição grega de pequeno pedregulho, e sobre esta pedra, ou seja, Petra, referindo-se a si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Guardem bem isso: as portas do inferno
não prevalecerão sobre ela. Jesus chamou Simão de pedra, e ele mesmo também de pedra, só que um pedregulho, a ele pedra. Então isso é muito importante, porque cada um de nós aqui é uma pedra na casa de Deus, pois nós construímos a igreja, que é o corpo de Cristo. Cada um de nós é uma peça importante dentro disso. A palavra diz que uns foram feitos para mestre, e assim ele distribui, e cada um de nós aqui dentro tem uma importância impressionante dentro da casa. Por exemplo, para vocês verem como tudo é importante, alguém aqui por um acaso está se lembrando nesse momento que tem um dedinho mindinho do pé? Alguém está lembrando disso agora? Não, eu estou, porque o meu está machucado, incomoda dessa. Então, como vocês veem que a gente muitas vezes só percebe a falta de alguma coisa quando ela justamente se ausenta, aí nós vemos como ela é importante. Então, como todos os pedacinhos do nosso corpo são importantes, assim também somos nós na casa de Deus. E a igreja tem que entender que cada um tem o seu ministério, cada um tem uma coisa que Deus designou. Muitos chegarão a pastores, outros só ficarão como diáconos, outros, na minha igreja no caso eu não tenho presbítero, mas aqui tem, alguns ficarão em presbítero, outros em evangelista, porque cada um tem o seu ministério. É como no mundo, existe uma hierarquia também. Já pensou se todos fossem engenheiros? Quem é que ia construir os prédios? Nós estaríamos morando como? Já pensou se todo mundo fosse estilista e não tivesse nenhuma costureira? Como é que ia ficar a situação? Cada um tem uma grande importância. No mundo secular a gente brinca com uma coisa bem interessante. A gente fala assim, pode faltar o diretor, pode faltar o gerente, pode faltar o chefe, que a gente só vai dar falta é quando faltar a mulher do cafezinho, porque essa nós vamos sentir falta de imediato, você pode ter certeza. Onde é que ela está? Então, 1 Pedro 2,5 é dito o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer o sacrifício espiritual, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, não foi à toa que Jesus fez a primeira referência de igreja no caminho de Cesareia. Por quê? Porque esta era a região mais pagã de toda a Israel naquela época. E ele queria fazer o quê? Transformar. Não adianta nada eu sair daqui agora e ir para a porta da igreja batista fazer evangelização. A evangelização é feita, é lá onde? É na boca de fumo, é dentro da favela, é no bar, ou seja, são os lugares aonde existe o pecador, aonde ele está. Isso não quer dizer que a igreja não tenha pecador, não, que a igreja está cheia de ovelha, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a igreja, ela brota da revelação, mas ela é de composição humana. Assim sendo, ela necessita que seus pastores se dediquem a esse mistério sagrado, que estejam 100% comprometidos com a fonte da revelação para transmitir com eficácia a mensagem do Evangelho. Isso porque a igreja representa o reino de Deus na terra. E como comandada por humanos, está sujeita a erro. Nós somos humanos, nós somos falíveis. É por isso que nós estamos aqui no caminho da santificação. Outro aspecto que precisamos entender sobre o reino de Deus é o seguinte: é que o reino de Deus não é desse mundo, não. Esse reino não está entre nós com visível aparência. Lucas falou o seguinte: Cristo deu a ele a seguinte posição: o reino de Deus, ele está dentro de nós. Deus não quer adorador 90%. Deus exige 100% da sua dedicação. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é aparente. Ele está dentro de cada um de nós.
Então, para nós podermos compreender o que é a igreja, sem querer julgar, eu vou fazer a seguinte definição: igreja, amados, não é desfile de moda. Não é. Não adianta se emperequetar para vir para cá para aparecer, porque não é desfile de moda. Passarela é em outro lugar. Igreja não é programa de fofoca, para ficar falando da vida dos outros, para ficar falando de um, de outro, atitude que um tomou, que o outro tomou. Igreja também não é agência de namoro. Vem para cá para fazer o social para ver se arruma uma namorada. Igreja não é tribunal. O único que tem o direito de julgar é ele, e mais ninguém. Igreja também não é tijolo e cimento. Isso aqui é só um prédio, mais nada. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja somos eu e você. É isso que nós temos que compreender. Eu pediria aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês lá no livro de Salmos, no Salmo de número 23. O que nós vamos falar agora, dada essa grande introdução que eu dei, mas se faz necessária, vamos falar de Jesus, o sumo sacerdote. E justamente esse salmo, ele nos traz tudo. Nós vamos ler pausadamente. Em primeiro lugar, o que o salmista fala? O Senhor. O que é isso, o Senhor? Ele já está mostrando aí o cuidado divino, o cuidado pessoal. O salmista já está posicionando aí. O Senhor, uma questão de respeito. Nosso pastor é o Senhor. Nosso pastor não é um homem com falhas humanas. Nosso pastor é divino, é irrepreensível, é perfeito. E ele continua: é o meu pastor. Quando fala é o meu pastor, é o cuidado pessoal que Cristo tem com cada um de nós. Ele sabe o nome de cada um. Ele prescruta o coração de cada um. Ele sabe exatamente os nossos anseios e os nossos desejos. Então não adianta nada querer enrolar. Pode enrolar sim, pode enrolar a mim, pode enrolar aos que estão à sua volta. Mas em compensação, enrolar a ele, esse não. Essa semana eu estava falando com a minha esposa que uma coisa me incomodou muito. Porque eu vou para o trabalho, eu desisti de carro para o trabalho porque é impossível de carro para o trabalho. Eu resolvi agora ir de TL. Eu vou de TL e volto de TL. Tá? Para quem não sabe o que é, chama-se trem lotado. Tem jeito. Estava eu voltando do trabalho essa semana, estava eu sentado, de cabeça baixa, consegui um lugarzinho para sentar. Aí estou sentado lá, e garanto a vocês que não tinha nenhuma grávida à minha volta, nenhuma senhora, nenhum senhor, porque é impressionante como mulher grávida e pessoas idosas dão sono às pessoas que estão sentadas. É impressionante isso. E chegou um pessoal, entrou na estação, eu estava olhando, aí eu olhei uma moça nova, abraçada com um rapaz, e um outro rapaz que acreditava até que fosse cego, pela posição do olho dele. Mas um rapaz novo também, forte. Aí eu olhei, tudo bem. Aí de repente este rapaz que aparentava ter um problema visual, ele virou para ela e falou assim: domingo eu vou fazer um negócio lá em casa. Ela falou: opa, vai ter festa? Ele falou assim: vai. Então vamos fazer o seguinte, vai com o teu marido. Aí aquilo me chamou a atenção: vai com o teu marido. Ela está abraçada com o cara: vai com o teu marido. Aí eu abri o olho já, olhei, o que vai acontecer de engraçado nessa história aí? Aí ela: não, porque o fulano é muito chato, ele não gosta de sair de casa, não gosta de festa, não gosta de fofoca, e o outro está lá parado que nem um dor de pau. Falei: bom, de repente é um irmão, está abraçado porque é um irmão, é um primo, tudo bem. Daqui a pouco o telefone dela toca, parece que é coisa assim de revelação. Oi, amor, onde é que você está? Já está em casa? Uma hora dessa? O que você vai fazer pra gente, não sei o quê? Aquele papo animado no telefone com o marido, no fim: te amo, te amo, te amo, te amo.
Desligou o telefone, foi, deu um beijo na boca do rapaz do lado. Eu falei, meu pai, aonde nós vamos desse jeito? Então vocês vejam bem, uma pessoa como essa, ela pode chegar e fazer uma declaração dessa que está aqui: o Senhor é o meu pastor. Olha de quem é o pastor desta pessoa, a que ponto nós estamos chegando. Então, quando o salmista declara que o Senhor é o meu pastor, ele está reconhecendo toda a honra, toda a glória de Deus. Ele está reconhecendo que Ele é único, Ele é o pastor de todos nós coletivamente. Aí, continuando, ele diz assim: nada me faltará. Nesse versículo. Tomem isso, tragam isso para o pastor terreno. Nós estamos falando de Jesus como pastor. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o pastor da igreja como Senhor, porque Ele é um representante de Deus. Do mesmo jeito que Jesus veio representando a Deus, devendo obediência somente ao Pai. É o meu pastor, nós temos Ele que é um representante de Deus na terra, e nada me faltará. Por quê? Porque Ele me dará provisão espiritual e Cristo nos provê. O texto também não está dizendo que nós seremos ricos ou milionários. Ele está dizendo que nada nos faltará, porque tem aí a famosa doutrina da prosperidade, né? Dê você agora, pegue o seu salário, coloque no envelope, entregue para cá, coloque na salva que vai multiplicar em 10, 100, 1000 vezes. Amado, não é isso não. Doutrina da prosperidade, isso não existe, não foi isso que disse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará a você o apacentamento espiritual, não faltará a você comida na tua mesa, o suficiente para você se suprir. Ele não deixará que não falte nada. E às vezes até Ele dá muito mais do que você necessita. Pode até te dar riqueza, sim, mas não é isto que a palavra diz. Cristo, quando veio aqui, Ele viveu na maior simplicidade e nada faltou a Ele. Por quê? Porque Ele estava debaixo das bênçãos do Pai. E continuando: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Veja bem o que significa daqui. O que traz? Quem tem o Senhor como pastor: paz, tranquilidade e quietude. Olha só isso. Agora, se é assim, porque muitos de nós vivemos tribulados, vivemos agitados, cansados, inquietos, preocupados, de uma dúvida: ou não são ovelhas, não pertencem a este rebanho, porque quem confia em Deus sabe que a vitória está próxima. Ou então está se enfadando desnecessariamente, não estão se entregando, confiando no descanso do Senhor. Isso aqui é uma coisa interessante, amados. O problema nosso é que nós tentamos interpretar as coisas de Deus. Nós queremos ajudar a Deus a fazer as coisas. Deixa que Deus faz as coisas da maneira como Ele quer. Vou dar um testemunho a vocês agora aqui que está acontecendo hoje na minha vida. A coisa de 2008 para 2009, já vão aí 6 anos nessa brincadeira. Eu terminei de fazer a obra lá em casa e fiz a obra sem a autorização da prefeitura. Por quê? Com a autorização da prefeitura sairia muito caro. Eu digo, eu faço a obra, chego lá, entro com mais-valia que vai me ficar 1/5 do preço. Beleza, tranquilo. Só que antes de eu ir lá para fazer isso, a vizinha foi e denunciou a obra, mas já estava pronta. Aí a prefeitura foi lá, me obrigou a quebrar, me obrigou a fazer, desfazer, não sei o que e tal coisa. Só que quando chegou 2009, ela me deu o habite da casa. Ou seja, o meu sogro, juntamente com as filhas todas e os seus genros todos, assinaram um termo permitindo que eu poderia construir na parte de cima da casa dele. Então eu fiz a casa e fiz um terraço. Fiz uma casa em cima e posicionamos. Porque quando eu e minha mulher nos casamos, ela também chegou, mostrou vontade de ficar lá, porque lá que seu filho foi criado. Isso em 2009. O tempo passou e 5 anos depois,
tirar do Habite-se, a despesa com o INSS cairia. Eu digo, bom, vou esperar 5 anos, quando a despesa com o INSS aí eu vou lá e faço o registro definitivo, tranquilo. Só que para nossa infelicidade, na ocasião que a vizinha nos denunciou, é óbvio, vem aquela raiva, aquela ira, somos humanos, né? Para que fez isso, a inveja, isso e aquilo. Mas Deus, Ele usa até o ímpio para nos favorecer. Ele usa tudo. Não fiquem pensando que as coisas acontecem à toa, não. Aí, infelizmente, no ano passado, meu sogro veio a falecer. Ele veio a falecer num acidente e começou a história do inventário. Então, as outras herdeiras começaram a questionar em cima. A autorização foi dada para fazer a casa, não foi dada para fazer o terraço. Portanto, o terraço tem que ser devidamente dividido. Ora, eu e minha esposa foi que gastamos dinheiro para fazer lá em cima. Lá em cima está tudo bonitinho, tem churrasqueira, tem uma cozinha lá em cima, tem tudo feito lá no terraço. Como é que as pessoas querem vir a se perpetrar de uma coisa que não é delas, que não deram sequer um centavo para aquilo? Aí começou aquela história de discutir lá, discutir cá, discutir lá, discutir cá. E um dia eu mexendo na papelada para entrar no inventário, eu peguei, olhei, e quem que eu achei, coisa que estava esquecida desde 2009, porque agora é que terminaria os 5 anos para a entrada. Quem que estava lá? O Habite-se. E no Habite-se, é claro, dizendo o seguinte, que é uma composição multifamiliar, em que o apartamento, a casa 101, que é a casa de baixo, permaneceria na mesma coisa. E tinha uma nova unidade que era 201, a qual o terraço fazia parte do 201. Então, isso calou a boca de todo mundo. Então vejam bem como Deus opera. Como Ele é onisciente, Ele sabe que todas as coisas que vão acontecer, não foi à toa que aquele vizinho ímpio, aquele vizinho invejoso, fez a denúncia. Que era para que eu hoje pudesse ter este documento na mão. Porque, amado, tenha certeza de uma coisa, o que Deus te dá ninguém tira, mas o inimigo não mete a mão de jeito nenhum. Pode ter certeza disso. E é o que a palavra diz aqui. Então, se você está passando por algum problema, fica tranquilo, Deus está no controle. Você está santificado, você está com a tua vida no altar, então, amado, fica tranquilo, Deus está no controle. Faça a tua parte, deixa que Ele faz a dele. Continuando aqui no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha só, qual pai que quer que o filho o envergonhe? Não é. Ele quer que nós o glorifiquemos. Ele quer que nós o tenhamos em alta estima e que as pessoas tenham nossas vidas como testemunho. Então é por isso que muitas vezes Ele nos dá prova. Para quê? Para que nós possamos seguir o caminho reto, o caminho que fala, aquele é filho de Deus. Aquele não é filho do demônio, aquele é filho de Deus. Então aqui já está dito isso. Essa direção constante que Ele nos dá. Para quê? Para que possamos honrar e glorificar o nome dEle. Continuando. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que é isso, amado? Não temerei mal algum. Isso é proteção total que Ele nos dá. É a proteção que Ele nos dá. Porque o bom pastor, Ele está conosco o tempo inteiro. O fato dele estar conosco justamente significa que nós passaremos por momentos difíceis, sim, mas Ele está no controle de tudo. Nada que nós não possamos carregar. Deus não nos dá cruz maior do que nós possamos vir a carregar. Está pesado, amado? Tu pode carregar, porque Ele está do nosso lado nos ajudando. Pode ter certeza. Quando a gente coloca a nossa vida no altar, coloca a nossa vida nas mãos de Deus e fala, Deus, estamos te seguindo, é para seguir a Ele, Ele vai à nossa frente, abrindo portas onde não existem portas, quebrando obstáculos, fazendo tudo por nós. Basta que nós tenhamos fé. E seguindo, não porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós falamos de vara, falamos justamente de quê? A vara é a punição.
A vara é aquela colocação em que espanta o inimigo, espanta justamente o demônio, espanta as hostes do inimigo, espanta todo o mal de nós, as setas, o laço do passarinheiro, com a vara ou com o pastor a espanta. O cajado não, o cajado é para trazer a ovelha para perto. O cajado, ele fala: ovelha, vem para cá, vamos embora. Mesmo que ele dê uma pancadinha um pouco mais forte, que a ovelha venha mancando, mas há necessidade, por quê? Porque ela tem que estar no meio do rebanho e reconhecer o quê? O primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor. Esse é o ponto principal. Então, dando continuidade, versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Amados, em algum momento Deus vai te exaltar perante os teus inimigos. Você pode passar por humilhação, você pode ser xingado, você pode passar por sentir até uma menos-valia, mas tenha fé, porque num determinado momento ele vai chegar e vai te exaltar. Ele vai mostrar a glória dele em você. O inimigo não vai prevalecer sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você é igreja. E lá no início eu falei: guarda bem essa palavra: o inimigo não prevalecerá sobre a minha igreja. E a igreja somos nós. Versículo 6. Vejam bem as responsabilidades de um pastor, hein? Estão vendo, né? Versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia de Deus certamente nos acompanharão todos os dias de nossa vida. Olha só, amados, a dimensão que isso tem. Enquanto nós formos vivos, a bondade e a misericórdia vem. Porque Deus age de uma forma impressionante. Deus é amor. Deus é amor puro. É amor incondicional. E sendo Ele amor, Ele olha para nós, olha para os nossos pecados, olha para a nossa vida, olha para a nossa luta, olha principalmente para aqueles que oram pelo próximo, porque a oração de intercessão é a oração que mais agrada a Deus, porque não é para nós, porque mostra esse amor. Então esse amor gera uma misericórdia. E Deus, por misericórdia de nós, nos concede quem? A graça. Então é dessa forma que age o amor, a misericórdia e a graça. O amor dele é um amor infinito. Mas, amados, paciência também tem limite. Vai num determinado momento, chega. Aqui acabou. Aí, amados, não queira conhecer a vara não, hein? Porque fica pesado. E como fica? Então, visto isto, que nós vimos como é o pastor, vamos dar sequência. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas. Ele olha para cada um e conhece. É dever do pastor conhecer as suas ovelhas, sim. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que chegar a conversar, a aconselhar, ter um espaço sempre aberto. A questão é a seguinte: é que nós estamos falando aqui das coisas que o pastor tem que ser. Agora, tem coisas também que os servos e as ovelhas têm que ser, que nós vamos ver daqui a pouco. Já não conto que determinada vez estavam alguns pastores no campo e de repente começou a chover e todos eles correram para os currais que ficavam próximos. E as ovelhas se misturaram. E aí começou uma briga: qual é a minha ovelha, qual é a sua ovelha, qual é... Até que um chegou e falou assim: as minhas ovelhas eu conheço. E começou a chamar pelo nome uma a uma. E elas o atenderam e o seguiram. O outro chegou e falou assim: eu tenho aqui um apito, que toda vez que eu apito, elas me apitou, e apitou, e vieram as suas ovelhas e o acompanharam. As demais ficaram misturadas. E sabe por quê? Porque estes não eram verdadeiros pastores. Estes não conheciam as suas ovelhas e as suas ovelhas não os conheciam. Então, amados,
a verdadeira ovelha segue ao seu pastor. Por quê? Se pastor não é cargo, pastor é alguma coisa vocacionada. É Deus na vida colocando como representante. Então deixa para Deus qualquer outro tipo de coisa, porque pastor, ele conhece as suas ovelhas. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que foi que Cristo fez? Cristo entregou a sua vida por nós. Deus nos entregou como rebanho para Cristo. E no momento que ele viu, no momento que ele veio sabendo de que a sua morte seria a salvação destas ovelhas, o que foi que ele fez? Passivamente se entregou. E uma coisa importante que tem a passagem é o seguinte, lá em Mateus 26 e 27, é que a atitude de Jesus perante os tribunais. Quando chegou mediante a Pilatos, ele não teceu uma palavra sequer. Ele ficou calado. Por quê? Porque ali era a justiça dos homens. Mas quando o sacerdote o inquiriu com relação às coisas de Deus, aí foi diferente. Porque certo ou errado, o sacerdote representava a Deus. E aí ele respondeu. E esse é o grande problema. As pessoas muitas vezes não olham que tem que ter o entendimento da autoridade espiritual. Não é autoridade ao homem. São duas coisas distintas. Vamos até falar um pouco então sobre autoridade e submissão. Aqueles que governam sobre os cristãos não podem impor sua autoridade e nem coagir do modo como a autoridade do mundo impõe. Porque se eu chegar para minha chefe e contestá-la, o que ela faz? Me manda embora e demite. É uma situação simples assim. Aqui não. Aqui não. Aqui é alguma coisa completamente diferente. Existem pessoas que elas por si só, elas têm uma empatia, elas têm a autoridade em si. Nós olhamos para aquela pessoa e reconhecemos nela uma autoridade. Assim é a autoridade que Deus coloca nas pessoas. É dessa maneira. Cristo em nenhum momento ele chegou e falou: eu sou o chefe, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim aqui para fazer. Não, muito pelo contrário, ele serviu. Então, para você poder ter uma autoridade, para você poder ser um líder, você tem que aprender a servir. Para você ser um líder, você tem sempre que responder à autoridade de alguém. Para você ser um líder, você tem que servir aos seus liderados. Então vocês vejam bem o que a palavra diz, Efésios 5, 22. Relacionamentos específicos. Submissão. Esposas aos seus maridos. Não da maneira como muitos pensam. Fica, senta, rola. Não é isso não, amados. Deus fez Eva da costela, porque é do lado. Está de baixo aqui, ó. Está aqui. A situação é essa, é do lado. É para auxiliar. A submissão é no caso de uma decisão. A decisão que tem que prevalecer é a decisão do homem, no caso da decisão. Por quê? Já pensou se houver discordância? É a mesma coisa de eu estar aqui hoje assistindo o culto e a minha esposa resolver que vai lá para Paratinga, que é onde nós congregamos. Não é isso. Ela tem que acompanhar o seu marido, tem que auxiliá-lo, tem que dar apoio. E é o que eu falo que o mundo está fazendo hoje em dia. Ele está transformando a igreja em igreja morna. Por quê? Não sou contra, pelo amor de Deus, não sou machista, não sou contra a mulher trabalhar, não sou contra nada disso. Mas acontece que as mulheres estão indo ao mundo tomar poder de mando, o homem também, no final das contas, vai um para cada lado. E como fica essa situação? Eu vejo na televisão uma coisa interessante, uma propaganda do PT, em que fala que as mulheres elas têm que chegar, PT, o pessoal, sei lá, um P da vida desses aí, que as mulheres têm que ir para o poder, porque tem muita... Ótimo, legal, as mulheres saem das suas casas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e vai todo mundo para Brasília. Pergunta: quem cria os filhos? O mundo? O inimigo?
um traficante. Aí depois a igreja é obrigada a fazer aquela campanha, não é? Mães de joelho, filhos de pé. Faz o seguinte, amado, ensina teu filho também a ficar de joelho do teu lado, que você depois não vai precisar fazer essa campanha. Os filhos a seus pais, da Efésios 6, de 1 a 3, a submissão. Empregados aos seus patrões, também Efésios 6, 5 a 8. Os mais novos aos mais velhos. Primeiro livro de Pedro 5, 5. Então vejam só o que nós temos hoje: uma completa falta de respeito. No meu tempo de escola, se entrasse uma pessoa qualquer na porta, todo mundo se levantava. Para falar, a gente levantava a mão em sala de aula. Hoje em dia, para levantar, um taca o apagador, joga um lápis, joga um troço desse. Uma coisa horrorosa. Todos os cristãos ao governo secular em todos os níveis. Romanos 13, de 1 a 5, Tito 3, de 1 a 2, 1 Pedro 13, 14. Vejam bem a importância disso. Todos os cristãos, aqueles que governam sobre eles na igreja. Ou seja, nós temos que ter a submissão. E a submissão é uma atitude interior do espírito, não é uma mera obediência. Porque tem gente que chega aqui, sim senhor, não, é isso mesmo. Aí vira as costas, vai fazer fofoca, vai fazer motim. Submissão é submissão. Falou, resolveu e ali acabou. Amados, é fogo estranho pessoas que ficam pelas costas dos demais falando, criticando, dizendo que pode fazer melhor, dizendo que pode fazer mais. Isto é fogo estranho. Isto não é ser líder. Líder reconhece a autoridade espiritual. Líder reconhece a autoridade do seu líder. Davi teve diversas oportunidades de matar Saul. Esteve na sua mão pelo menos 2 vezes. E o que foi que ele falou? Não. Deus colocou, Deus tira. Deixa Deus agir. Ele mexe. Ele sabe mexer. A minha esposa tem um testemunho de uma igreja, que eu não vou contar qual foi, nem qual é, em que uma vez um irmão chegou e fez uma profecia dentro da igreja. Vão acontecer mortes, vão acontecer isso, vai acontecer aqui nessa igreja. Por quê? Porque a igreja estava em pecado. E não deu outra. Foi uma verdadeira limpeza na igreja. Porque Deus age. No momento dele agir, age. Porque ele falou que o inferno não prevalecerá sobre a igreja. E ele não vai permitir. Muitas vezes uma situação controversa serve para quê? Para separar o joio do trigo, pois não nos cabe a nós, cabe a ele. Ele separa. Ele deixa conter uma situação como eu contei a situação aqui agora. Ele poderia dar diversos testemunhos do agir de Deus que é completamente diferente do nosso, porque o entendimento dele é muito superior ao nosso. Vamos ver as características do verdadeiro pastor. Deixa eu olhar para a hora. Ainda tenho aí uns 12 minutinhos, né? Primeiro lugar, caráter íntegro. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amados, o reino de Deus exige prioridade e dedicação. Caráter. Caráter é uma coisa muito séria. Caráter, uma definição bem simples, é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Pronto. Se você faz o certo quando não tem ninguém olhando, isso é caráter. E tenha certeza, esse ninguém olhando é relativo, porque Deus está vendo. Isso é caráter. Então, primeiro passo, um pastor tem que ter um caráter irrepreensível. Segunda coisa, ser um exemplo para os fiéis e os infiéis. Amados, a melhor forma que nós temos
de evangelização está com o nosso exemplo. Das pessoas chegarem e quererem, puxa vida, eu quero ser igual a esse cidadão aqui. Quantas pessoas já chegaram muitas vezes no trabalho, após minha convenção, falaram assim: você tem alguma coisa diferente. Ímpio, você tem alguma coisa diferente, eu não sei o que é. É essa diferença que faz com que as pessoas queiram ser iguais a você. Então, o teu exemplo, o teu testemunho de vida é a mesma coisa. Na igreja é unção, serve ceia, vai aqui, atende um irmão, atende outro. E em casa é o cão chupando manga, pinta e borda. Aí o vizinho escuta os gritos e fala assim: olha o crente, olha o exemplo que ele está dando, olha o crente. Um exemplo para a sua família. Amados, os filhos, eles se espelham nos pais. Vocês podem ver, normalmente a filha procura um homem que se pareça com o pai dela. Não é complexo de Eletra, não. É porque é o normal, porque ela vê ali um exemplo daquilo. Quando não fisicamente, mas pelo menos na maneira de agir, na forma de ser. Se o pai não é um exemplo para ela, ela vai procurar uma coisa completamente oposta. Mesma coisa a mãe é um exemplo para o filho. Então o homem vai procurar uma mulher que se tem aquelas características, porque ali ele está vendo virtude. Então para a família tem que ser um exemplo. Mas aí é culto da família, já é outra coisa que isso vai longe. Então para você, para o pastor, para o ministério pastoral, para ele ser líder, ele tem que se qualificar para essa liderança. Então, como eu já falei, a mesma coisa que Cristo foi. Para você ser um pastor, para você ter esse ministério pastoral, há necessidade de ter a disposição para servir. Porque é serviço. Ministério, ao contrário do mundo secular, o cara é ministro da fazenda. Não. Ministro é o servo, é o escravo, é o que está lá embaixo, é o que serve. Então são duas coisas que nós temos que ter: liderança. Primeiro, servir. Porque o serviço protege o homem do orgulho. A pior coisa que pode ter é você dar conhecimento para uma pessoa sem ela saber servir. Sabe por quê? Porque ela fica orgulhosa. Quando as pessoas chegam e me falam assim: ah, irmão, que eu não tenho dinheiro para fazer um seminário, queria tanto aprender a palavra de Deus. Você vai à escola bíblica, amado? Ah, não, domingo de manhã. Amados, esse aqui é o maior seminário que pode haver. Lá na Vitória em Cristo, tem o que se chama CDM lá, que é um curso de desenvolvimento ministerial. E um cidadão que nunca foi ao seminário, na primeira prova que teve, tirou a nota mais alta da turma dele. Nunca botou o pé no seminário. Agora, em compensação, nunca faltou a uma escola bíblica dominical. Então, para vocês verem, essas pessoas normalmente estão querendo alguma coisa a mais. Como teve gente que já chegou para mim e falou comigo assim: puxa vida, eu estou precisando concluir meu seminário porque eu quero ser pastor, porque eu vi uma casa que o meu salário não dá condição de comprar. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, isso não existe. Deus só deixa essa pessoa chegar a pastor se tiver um motivo. E aí ele tem o motivo dele, que a gente não conhece e não sabe e tem que respeitar. Segunda coisa, fidelidade. Está lá em Lucas 16, de 10 a 12. A fidelidade é importante. A fidelidade é importante nas pequenas coisas. Porque se você é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas grandes coisas. É como eu estava conversando com o pastor Edson há pouco aqui. Nos Estados Unidos, se você chegar numa loja e roubar uma uva, não é um cacho não, uma uva, você será preso por roubo. E a sua pena será a mesma do que se você meter a mão no caixa e roubar dinheiro. Por quê? Porque é roubo. Muitas vezes a criança chega na escola, pega uma coisa, aparece em casa com um boneco diferente, com uma coisa que não é dela, o pai olha, o que é isso? Ah, isso daqui é do coleguinha lá que me emprestou, então ótimo. Como minha esposa já fez com o filho quando era pequeno. Vamos lá ver se seu coleguinha te emprestou mesmo. Ah não, eu emprestei para ele sim, tá legal. Não me emprestou não, então pede desculpas e devolve. Essas pequenas coisas, coisa de criança não, amados. É ali que se ensina. A pessoa que planta sabe perfeitamente bem aquela semente, quando cresce, a maneira como ela tem que ir.
Em dinheiro, a pessoa não pode ter o seu coração agarrado no dinheiro. Também não é ser perdulário não, mas ela não ter o dinheiro como o seu Deus. Ela tem que ser sim avarenta em quê? Nas suas riquezas espirituais. Essas vai ter que manter e procurar crescer. E outro, fidelidade em servir aos outros, antes de trabalhar para si próprio. A palavra grega poimen, traduzida como pastor em Efésios 4:11, é usada ao todo 18 vezes no Novo Testamento. Em João 10:11 ele apresenta como pastor. Então, como eu já falei, o pastor conhece as suas ovelhas, tem que ser reconhecido por ela, tem que chamá-las pelo nome, ele tem a missão de guiá-las, providenciar para as ovelhas pastagem adequada, ou seja, aqui o alimento que tem que ser dado é de qualidade, não é qualquer alimento não. Muito cuidado com isso, não só aqui como também nas salas, como também nas missões, como também nas lideranças. Protegê-las contra ladrões e salteadores, ou seja, afastar aquele fogo estranho justamente das suas ovelhas e entregar a sua própria vida como Deus fez, como Cristo fez. Agora, a responsabilidade da ovelha: ouvir a voz do pastor e segui-lo. Quem é o teu pastor? Foca nele, olha para ele, é ali. Não fique escutando fogo estranho, não fique escutando, puxa vida, que olha que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo, que o pastor não fez aquilo. Meu Deus, isso não é trabalho de ovelha. A ovelha sabe a quem está seguindo. A ovelha tem que fazer duas coisas: ouvir a voz do pastor e segui-lo. Não tem que entrar em fofoca, não tem que entrar em contenda, não tem que entrar em motim, não tem que entrar em nada disso. Como eu falei, tem que aprender a servir. Estamos todos aqui para servir a Deus. Ezequiel, ele delineia as seguintes responsabilidades: fortalecer os doentes, curar os enfermos, ligar os quebrados, trazer de volta os desgarrados, buscar os perdidos. Amados, vejam quão grande é a responsabilidade do pastor. E detalhe, dificilmente nas nossas orações nós incluímos, porque ele tem que estar protegido. E o demônio ataca ele de todas as formas. Ataca a família e principalmente o quê? As suas ovelhas. O lobo, ele vem para roubar as suas ovelhas. E o pastor tem que estar fortalecido. A oração da igreja, em qualquer oração que vocês façam, o seu pastor sempre tem que estar envolvido, para ter sabedoria, para ter força, para ter a unção necessária, para poder tocar o seu rebanho, para pastagens férteis e para a vida eterna. Outras responsabilidades: o ensino da palavra, a evangelização, o socorro aos necessitados, a liderança e o aconselhamento. Mas por que isso, gente? Por um motivo muito simples disso daí. Porque nós vivemos ciclos de vida. O ciclo da vida humana qual é? Nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte física. Esse é o ciclo humano. Agora, qual é o ciclo? E isso tudo é feito por quem? Nossos pais biológicos. Nós nascemos através dele, crescemos através dele, tomamos personalidade, tomamos caráter. Através disso podemos formar uma família, reproduzimos novamente, viramos pais, envelhecemos e morremos fisicamente. Agora, aqui na igreja, quem é o nosso pai espiritual? O pastor, que é o representante de Deus na terra. Então, como é o nosso ciclo de vida aqui? O novo nascimento, ou seja, a conversão. O crescimento espiritual, que é justamente através disso de quê? O pastor tocando as suas ovelhas, trazendo a palavra, guiando, orientando, como nós dissemos até aqui. Para quê? Para a vida eterna em Cristo. Como todo pai quer ver seu filho lá na frente bem sucedido, o pastor da igreja também quer ver a todos na vida eterna. Quer que no dia do arrebatamento aqui seja só banco vazio. Não quer deixar ninguém para trás. Cresçamos na graça de conhecimento. Então, a capacitação que nós temos que ter através do pastor
é simplesmente alguma coisa que nós não podemos esquecer. É esta capacitação. A quem não está na escola bíblica, a quem não vem à escola bíblica, a quem não dá importância na palavra, nós não vamos criticar. Sabe por quê? Porque só quem sabe das coisas é Deus. Ele sabe dos motivos de cada um. Nós vivemos, às vezes, casados com uma pessoa 40, 50, 60 anos. O pastor que é casado há mais tempo do que eu sabe perfeitamente bem disso. E detalhe, e pode morrer daqui a 100 anos, que não vai conhecer todos os desígnios e todas as atitudes da sua esposa e nem ela dele. Por quê? Porque existem motivos intrínsecos dentro da pessoa que nós não conhecemos. Quem conhece toda a verdade é Ele, e mais ninguém. Por isso que diz para não julgarmos, pelo seguinte motivo, porque nós não conhecemos a verdade. A verdade pertence a Ele. Então, para nós encerrarmos aqui, aliás, essa é uma das grandes mentiras que é dita no público, né? Estamos encerrando, eu quero prega mais 20 minutos. Mas não é o meu caso, não. Eu simplesmente vou dar as colocações. Então, vamos falar o que um líder precisa ter. Para nós todos, como ovelhas, aprendermos a identificar o líder. Primeiro, o líder não pode ser sentimentalista. Por quê? Porque o sentimento simplesmente deturpa a decisão. Por isso que a mulher é sentimento e o homem é razão. Só por isso, para que possa haver o equilíbrio. Quem lidera deve atentar para duas coisas imprescindíveis. Uma, a quem ele deve prestar contas. E a segunda, a quem ele deve prestar contas. Porque nós prestamos contas a Deus. E dele nós não escondemos nada. Não querer se submeter ao que lidera é sempre sintoma de mau aprendizado. Quem não quer se submeter a uma liderança é que não aprendeu a servir. Então, não serve para ser líder. Um dos sintomas de insubmissão de uma pessoa está no fato de ele querer sempre questionar a legalidade de não poder fazer o que acha que sabe ou que pode fazer. Então sempre se acha melhor. 5. Respeitar a posição de quem governa é fundamental para os liderados. Não perderem o respeito por você que os lidera. Verdadeiros líderes são aqueles que vivem sob liderança, que sabem ser liderados. Esses são verdadeiros líderes. Falar de democracia, a fim de não se submeter à liderança, é subterfúgio dos que nunca aprenderam o princípio da obediência. Amados, nós estamos vendo aí um governo falando de democracia. Que democracia é essa que as pessoas vão para a rua, gritam, quebram, depredam, fazem o que bem entendem e não acontece nada? Isso se chama falta de liderança. Falta de liderança. E uma coisa muito, muito séria. Quando o líder pede a vergonha, os liderados perdem o respeito. Então isso é que nós temos que ver. Não, isso aqui é uma democracia. Não, a casa de Deus não é democracia, não. A casa de Deus é Deus quem manda. E o pastor é o ungido dele para poder fazer valer a sua vontade. E ponto, acabou. Isso aqui não é democracia. Toda liderança tem que prestar contas a alguém. Quem lidera não pode violar o princípio da hierarquia, sob pena de vir a cometer rebelião. Respeitar a autoridade representativa de Deus é a maneira mais inteligente de saber entrar e sair do meio daqueles que governam. Só liderança confusa lidera o grupo para si mesmo. Ninguém lidera o grupo para si mesmo. Já vi muita igreja rachada porque o líder sai e carrega todo mundo. Que liderança é essa? A liderança é para Deus, não é para ele, não. Amado, se pegar um líder desse tipo, foge, é fogo estranho. Liderança alguma pode convocar, chamar os que lideram para reunir-se em local neutro, numa casa, por exemplo, sem que lhe seja autorizado pelo pastor da igreja. Isto é ato de rebelião. Deus é um Deus de luz, é Deus de coisas claras, não é Deus de coisas ocultas. Escuridão não serve a Deus. Os que trabalham na igreja devem a Deus e ao líder que ele colocou fidelidade para que não sejam possuídos da ideia de que podem fazer melhor do que aquele que lidera.
Tenha certeza, se Deus achar que você é melhor, Ele vai colocar você lá. Você não precisa se coçar para isso não. Um liderado nunca pode querer competir com a liderança, por achar que pode fazer melhor do que ele, numa demonstração clara de arrogância. E para terminar, Miriam, irmã de Moisés, e Arão, criaram um rebuliço no arraial de Israel ao tentarem relativizar a liderança de Moisés. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Deus aí faz a intervenção. Isso foi lá em Neemias 12:2. Agora lá em 12:10, Deus faz a intervenção. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. A igreja pertence a Deus. A igreja é de Deus. Nós pertencemos a Deus a partir do momento que nós nos entregamos 100% a Ele. Não dá para se entregar 80% para Deus. Não dá para se entregar 90% para Deus. Nós temos que nos entregar 100% a Deus e viver conforme a sua vontade. Nós temos que estar sempre debaixo do foco da vontade de Deus. Ministério pastoral, amados, é um dos ministérios mais abençoados, mas também um dos ministérios mais difíceis, como nós vemos aqui. Porque cada um de nós é um indivíduo. Cada um de nós pensa de uma forma distinta. E o pastor tem que lidar com todas essas diferenças. Ele tem que ver as potencialidades de cada um, ele tem que ver os anseios de cada um, mas detalhe, ele sempre tem que estar com a vara e com o cajado na mão, para evitar que o ladrão venha e para colocar as suas ovelhas no rumo certo. Agora cabe a cada um de nós podermos ser líderes, aprendendo a servir. Podermos ser servo de Deus dentro da igreja, escutando a sua vontade e aprendendo a ouvir a palavra do Pai. Ou podemos estar dentro da igreja, fazendo disto daqui um centro de ação social, um centro de fofoca, para poder gerar uma rebelião interna tal que venha tirar a bênção das pessoas. Isso nós não podemos aceitar na nossa igreja, de jeito e maneira. Entendam, nós vivemos hoje os dias da igreja de Laodiceia. Isso foi profetizado. Nós não podemos ser mornos, nós não podemos permitir de forma alguma que o mundo entre aqui. E liderança na igreja não é uma questão de cargo, é uma questão de vocação, é uma questão de consagração, é dom de Deus na vida de cada um. E isso nós temos que compreender. E a igreja tem que se fechar em torno do seu pastor, porque a missão dele não é fácil e é muito complexa nos dias atuais. Porque ele vai ter que se meter na política? Vai sim, porque vai ter que orientar os irmãos, porque nós não podemos aceitar que se coloque uma lei aí fora que venha a permitir o homossexualismo seja uma coisa normal. Acabar nas escolas com dia de pai e mãe, passar dia de cuidador. Não somos filhos de chocadeira. Deus criou macho e fêmea, e ponto, e está resolvido aí. E a mesma coisa com relação à família, divórcio, não podemos assumir o divórcio, porque a palavra é clara, divórcio só em caso de adultério. Não vamos dar legalidade ao inimigo, amados.